Se os irmãos estiverem lembrados, estamos falando sobre o ensino da igreja, né? Estamos no 10º módulo, e caímos no assunto do misticismo, pois a confessionalidade da igreja, os ensinos doutrinários, eles foram substituídos atualmente. Foram substituídos justamente por esta prática indescritível, incognoscível, uma experiência existencial e que acaba sendo incomunicável. Se você pedir para a pessoa, me comunique isso, me descreva isso, a pessoa talvez não consiga, né, descrever essa experiência com Deus. Onde nós sabemos que a verdadeira experiência com Deus é por meio da palavra. A fé é na palavra, é nos fatos narrados, é nos fatos comunicados, revelados sobre o seu Filho Jesus nas Escrituras. É ali que conhecemos a verdadeira obra de Deus. E não por arrepios, emocionalismo e nada parecido. Pois o misticismo ele contém todos esses conceitos. Então eu trouxe um vídeo para os irmãos semana passada sobre um dito cristão tentando convencer um ateu. E a base argumentativa dele, os irmãos viram, não foi nada das Escrituras, nada brotou das Escrituras, e tudo da sua experiência, até mesmo citando, né, a experiência de que ele se tornou pai e aquilo foi um milagre, né? Então a experiência com Deus, ela acaba se tornando algo indescritível, algo, né, que não necessariamente está nas Escrituras. Então a natureza do misticismo, né, para os irmãos lembrarem, o misticismo pode até parecer um assunto misterioso e difícil de se entender. Mas os princípios básicos do misticismo são simples. Em todas as várias formas de misticismo, há 3 ideias básicas, a qual já citei aos irmãos: indescritível ou incognoscível, uma experiência existencial e incomunicável, tá? Então vamos continuar abordando esse assunto. Primeiro ponto, por que dizem que é indescritível ou incognoscível? A realidade última, ela é inefável. O que é algo inefável? É algo indescritível. Ou incognoscível. O que é isso? Que transcende a linguagem humana e o pensamento lógico, o pensamento racional. A linha de fundo é que o misticismo permite que o adorador ou visitante religioso tenha uma experiência sem ter que fundamentá-la objetivamente com a Escritura. Isso é um grande problema, né? Porque quando eu perco o único parâmetro que temos, que é a sua palavra, é o que dita as nossas regras, é o nosso manual de fé e prática, é isso que norteia as nossas vidas, e eu passo a descrever uma experiência religiosa, espiritual, a partir do que não está aqui, do que não me norteia, aí eu abro margem para qualquer coisa. Então aí é um perigo muito grande, tá? Então o primeiro ponto característico do misticismo é justamente ele não poder ser relatado, propriamente descrito pelas Escrituras, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele parte de uma experiência existencial. A única maneira de conhecer essa realidade última é por meio de alguma forma de experiência existencial. O que é isso? Por experiência existencial, queremos dizer uma experiência que transcende o processo racional do pensamento cognitivo. Falando, né, com algumas pessoas místicas, né, e eu tenho algumas próximas de mim, não são crentes, tá? Fiquem tranquilos, ainda bem, apesar de terem crentes nesse meio. Eles acreditam, por exemplo, que o ódio, que as mágoas, a ira, não provém do coração, né? Provém do estômago, das vísceras. Então, amados, olha que coisa maluca. Por isso que aí ainda dizem, né, esses místicos, por isso que aquela pessoa não lhe desce, né? Ou você fica ali entalado com ela.
Isso é algo místico, né? Minha mãe tem lá as práticas dela, né? De querer alinhar chakras, né? É tudo místico. É tudo algo que é uma loucura. É delírios. Mas sabe o que é o mais triste, irmãos? Trazer isso para dentro da igreja. As pessoas trazem isso para dentro da igreja. Você já viu o crente falando? Você tem que ter pensamentos positivos. Você tem que visualizar a coisa. Isso é místico. Isso é místico. A nossa fé tem que ser aqui, amados, racionalmente, pautada nas Escrituras, é isso. Nossa fé é na palavra, na revelação, e não em experiências existenciais. Então, amados, o misticismo ele vai partir dessa experiência existencial incomunicável. É o terceiro ponto. Uma vez que os místicos ou adoradores tenham experimentado a realidade última, é impossível para eles comunicar ou compartilhar essa experiência com outros, pois ela permanece inefável e, portanto, misteriosa. Aí nós temos quantas vertentes nesta linha? Pentecostais, por exemplo. Não, se você não falar em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Logo você não é salvo. Aí a pessoa fica lá, né, falando aqueles bandos de palavras lá, incomunicáveis, sem intérpretes, né? Sem razão. E é engraçado, eu compartilhei outro dia, não sei se no Facebook, mas um rapaz falando que começou a ver as pregações do Gran Conato, ele era de raiz pentecostal, ele dizia que falava línguas estranhas, né? Que ficava lá e chupa bala house, e vai aqui, vai para lá, né? E ele chegou ao reconhecimento. Porque o Gran Conato, ele fala, em uma das pregações, fala, reconheça que aquilo que você estava fazendo era mentira. Reconheça que aquilo que você estava falando era invenções da sua mente. E o rapaz reconheceu. O rapaz falou, é verdade. Era tudo invenção da minha mente. Partia desse sentimentalismo, desse êxtase, e partia para falar. Amados, biblicamente falando, esse dom de línguas que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que Paulo diz, é um dom idiomático. É uma língua que pode ser traduzida. Paulo deixa muito bem claro do que adianta eu orar ou cantar desta forma e não haver entendimento. Então, se houver isso, que haja um intérprete. Racional, não é emocional. É para ter entendimento. Se estamos aqui reunidos, lendo a palavra, qual que é a função do pregador? Que você entenda. A criança entenda o que esteja sendo pregado. Que ao cantarmos, eu não esteja preocupado com o arrepio ou com o tom do violão. Minha preocupação tem que ser qual? Se eu entendo o que eu estou cantando e se aquilo é uma realidade para mim. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. E não êxtase. E não sentimentos descontrolados, baderna no meio do culto, piruetas, cada um falando não sei o que, inventando palavras, batendo pé e fazendo... Para que isso? Para que isso? Isso só tira a nossa concentração, tira a nossa razão do lugar. O nosso culto é racional, irmãos, entregando os nossos corpos santos para obras santas e assim agradar a Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Só que o misticismo faz o quê? Te leva para o oposto da razão. Te leva para o oposto do que a Bíblia nos informa. Aí logo fala, não precisa você descrever nada, você não precisa ter confissão, minha confissão é a Bíblia. Não parece, né? Não parece que é a Bíblia. Pois se fosse, você não faria essas atrocidades, né? Essas igrejas, enfim. Então,
é impossível para eles comunicar ou compartilhar essa experiência com os outros. Eu estou falando em línguas aqui, ó. Você tem que falar também, hein? Porque isso é a marca do batismo do Espírito Santo. Aí a pessoa começa a ficar perturbada. E amados, conversando com outros pastores, as pessoas que vêm desse meio pentecostal, elas vêm meio perturbadas, sabiam? Elas vêm com a sua consciência totalmente perturbada. Por quê? Porque é justamente o que essas igrejas fazem. Por não ter uma saúde racional e bíblica, discernindo os fatos bíblicos, essas pessoas começam a criar coisas na cabeça. Ideias descentralizadas. Logo, elas pensam em salvação e inferno. E a sua consciência sendo escrava de mentiras, como que vai ficar? Vendo um juízo. Não vai ter saúde espiritual. Não vai ter saúde emocional. Não vai ter saúde intelectual. Por causa dessa maldita raiz do misticismo. Isso aqui é satânico, irmãos. Isso aqui destrói pessoas e mais pessoas. E certamente eu e você temos parentes que estão inseridos em meios assim, místicos. Traga a sua chave do seu carro. Já viram isso? Vou orar na chave do seu carro. Para quê? Olha que afronta a Deus utilizar um meio de graça, a oração, que só os eleitos podem fazer. Através do Santo Espírito, conquistado naquela cruz, eu orar num objeto. Um meio natural. E vocês vão ver hoje, na pregação. Que as primeiras coisas, as tecnologias, bens materiais vieram, sabe de qual descendência? De Caim. Ímpio! Aí vem cá, vou orar na chave. Vem cá, vamos lá fora, vou orar no seu carro. Aí leva óleo. Já fizeram comigo isso aí? Aí joga o olhinho no carro. Qual que é a razão disso? Biblicamente falando, aonde que está isso? E pior de tudo, por que eu me submeti a isso? Porque eu era ignorante. Porque não li a Bíblia. Essa é a questão. E o misticismo é bom porque acaba sendo o quê? Palpável. Palpável. E sua mente começa até mesmo a elaborar situações que no seu consciente aquilo é algo espiritual que está acontecendo. E não é. É você que está criando. É você que está elaborando aquilo. Então, ela permanece inefável e, portanto, misteriosa. É algo misterioso. Diferentes tipos de misticismo têm rótulos diferentes para essa realidade última. E vários métodos para alcançar essa experiência existencial. Em um dos cultos que eu ia nesta igreja pentecostal, foi um pregador que falou: hoje eu vou sair daqui quando essa igreja for batizada com o Espírito Santo. Aí começou a pregar. Aí ia lá uns lá, curava, né? Dizia que curava. Depois voltava lá, tudo quebrado de novo. Eu não entendia que cura é essa, a cura é só momentânea, né? Outro ia lá, tira o óculos, você não vai mais usar óculos. Aí ia lá pregar, realmente meu olho melhorou. Aí depois voltava lá, daqui 2 domingos voltava com óculos na cara. Ué, mas que cura é essa? Que cura é essa? É só para enganar? É só um gostinho e depois volta? É êxtase, irmãos. Isso é êxtase. Aí esse pregador falando, fica falando glória aí. Vai, glória, glória, glória. E eu lá no meu lugar, glória, 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 glória. Daqui a pouco enrolava a minha língua. Enrolava. Aí eu pensei que estava falando línguas. Mas não era, que não estava conseguindo falar mais. Deu até cãibra na boca. De tanto glória que eu estava dando. Aí começou uma... Aí começou a ir lá, uma bagunça. Eu nunca vi um culto que parecia um terreiro de criança, assim, tudo baderna. Aí eu falei, onde que eu tô? Depois eu pensei, né? Porque no dia eu estava lá, glória, 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 glória. Pode falar. Já passou por isso, né, irmão? Eu lembro que eu estava no monte, né? E eu ouvia isso também, né? Você tinha que ser batizado com o Espírito Santo e para isso você tinha que falar em línguas, né?
Aí eu fui e perguntei pro pastor lá na época, assim, como que eu faço pra poder falar línguas? Porque parece que tem gente que tem tanta facilidade, né? E eu já tô um tempão vindo no monte buscar isso, eu não consigo. Aí você vai falando glória, irmã. Você vai falando glória, 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 sem parar, que aí daqui a pouco você já está falando, você nem vê. Eu fui falando, a minha língua embolava, mas eu não conseguia falar em língua, não. Eu falei, gente, não pode ser assim, não, irmão. Pois é. Eu não falei, não consegui falar. Pois é, eu também não. Eu fiquei lá, que nem um bobo lá. Enfim. Tá vendo o que é o misticismo? É isso aí. É isso aí. Engraçado que um desses que foi lá, falou em línguas, foi batizado com o Espírito Santo, saiu no mesmo dia, na mesma noite, dentro da igreja, soltou logo um palavrão escabroso lá na portaria, eu estava lá também. Eu falei, aquilo me trouxe, eu falei, peraí, mãe, o que é isso? Negócio estranho. Estava lá na frente, lá orando, falando em língua, agora aqui já está falando a língua do diabo. Então, é uma coisa estranha, alguma coisa não está em sintonia. Dentro da igreja. Enfim. Métodos para alcançar essa experiência existencial, mas todos eles procuram de alguma forma de conexão com a realidade última, que transcende o processo do pensamento cognitivo. Tá? Então, por isso que você vai nessas igrejas e não terá intérprete. Não terá. Tá? E se tem, a grande maioria é mentiroso, tá lá. Falar, ele falou isso, isso e isso. Mentira! Mentira! Não acredite nesses falastrões, irmãos. Repito, esses dons idiomáticos esses dons de língua são idiomáticos. Eles podem ser traduzidos. Tá bom? Ah, mas se ele falar lá, é uma língua dos índios lá, não sei, tem que ter um índio para traduzir. Tá? É isso. Então, esses são os 3 principais pilares do misticismo. E olha a influência do misticismo, irmãos. Misticismo, uma tentativa de encontrar um sentido sem absolutos. Pensar que o resto do cristianismo não foi influenciado pelo misticismo é ingênuo. Igrejas por todo o mundo se desviaram das experiências doutrinárias para experiências místicas. Os sermões se afastaram da teologia para discursos motivacionais. Aí você entende de onde que veio os coach. Né? A teologia coach. A teologia da prosperidade. Então, quando os termos teológicos são usados, eles parecem vagos e sujeitos a diversas interpretações. A música tem sido prioridade sobre a pregação. Aí você vai na igreja, 1h30 de música, 20 ou 30 de pregação. Né? Por quê? O que eles estão buscando? Por que música preenche o maior espaço do culto? Por que as pessoas vêm aqui e falam, demora muito? Outro dia veio uma moça aí e falou, quanto tempo demora antes de eu começar a pregar? Aí a Isadora falou, de 1h30 de pregação. Aí nesse dia específico eu preguei 1 hora. Eu falei, até que não acabou tão tarde, né? Eu falei, porque foi só um versículo. Né? Certamente se eu pregar, como já preguei 17 versículos, né? Já tenho pregação de 2 horas aqui, 2 horas e pouca, a pessoa não aguenta. Mas se tocar 2 horas de música, será que aguenta? Aguenta! Aguenta! Isso não te faz pensar? Por que 2 horas de música eu aguento? Mas 2 horas de pregação onde o meu intelecto, a minha razão tem que funcionar e eu tenho que assimilar o que está escrito. Eu tenho que consultar biblicamente, aí eu já não quero. Amados, o cristianismo no Brasil ele está totalmente maculado com esse misticismo. Todos nós. Eu estava falando com os pastores ontem lá no conselho. Falei, bom será os nossos filhos, pois estarão totalmente livres, se assim você permanecer no caminho, né? Se você permanecer no caminho. Mas se tudo der certo, você permanecer numa igreja saudável, bíblica, que corre dessas coisas, bom será nossos filhos. Porque, gente, a maioria de nós aqui, se eu não digo todos, viemos desse meio, irmãos. Nós, querendo ou não, temos conceitos místicos enraizados em nós, que precisam ser destruídos. Tá?
Então o trabalho com cada um de nós aqui é diferente, porque precisa desconstruir muitas coisas para tentar construir algo. Agora, a criança, esses pequenos, graças a Deus, já não vai ser contaminado com isso. E quando tiverem contato com essas coisas, eles vão falar, mas por que isso aí? Qual que é a razão disso que vocês estão fazendo? E eles não vão aceitar, porque é irracional. Entende? Mas, repito, depende do trabalho dos pais. Depende exclusivamente disso. E vocês trazerem esses conceitos para os seus filhos. Tá bom? Então a música tem sido prioridade sobre a pregação. As letras ricas e doutrinárias dos antigos hinos foram substituídas por algumas palavras superficiais e repetitivas que focalizam as emoções do adorador. Por que você acha que fica aquele mantra? Sabe o que é o mantra? Aquilo que fica repetindo, repetindo, repetindo. Como é que é as músicas aí, né? Que canta 566 vezes a mesma frase. Né? E fica lá, repetindo. É igual Glória. É igualzinho Glória. Fica repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Porque quer a pessoa nem tem a razão mais. A pessoa saia do corpo, né? E fique... E o violãozinho, né? E o tecladinho? Não pode faltar. Não pode faltar. Isso é para desenvolver, né, esse emocionalismo. Isso é místico. O culto contemporâneo é predominantemente composto por indivíduos imersos em seus próprios sentimentos, em amor para com um Deus vago, ao invés da igreja louvando corporativamente ao Deus da Bíblia por seu amor como manifestado na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que as pessoas, as igrejas, eles só focam em louvores na primeira pessoa, né? Eu quero sentir algo novo, eu, né? Aí é tudo no eu, tudo na primeira pessoa. Tudo voltado para a experiência individual. Perceba as músicas. É tudo focado na sua existência, nas suas experiências. Nós não estamos mais reunidos, então, quando temos essa visão, para cantar corporativamente, todos louvando a Deus e falando de suas obras, a obra de Cristo e de seus atributos. É daqui para lá, irmãos. Nós somos criaturas e Ele é Criador. Nós somos miseráveis e Ele é o misericordioso. É isso. Tá? E louvor é um negócio que dá trabalho. Viu? Ai, mas eu... olha, uma das coisas que eu mais tive trabalho em igreja é com essa área de louvor. Uma das coisas que mais me tirou a paz, mais me tirou a paciência, foi essa área de louvor. Por quê? Você chega para o irmãozinho e fala para ele, esse louvor a gente não canta nessa igreja. Aquele irmãozinho, ele se sente altamente atacado, afrontado. Por quê? Porque foi aquela música que ele teve uma experiência. Aí pronto, você atacou o ídolo dele. O que ele vai fazer? Vai atrás de você. Vai ficar com raiva de você. Ah, vocês cantam hino do cantor cristão? Salmos? Ah, não. Não vou ficar nessa igreja, não. Por quê? Porque não toca a música do ídolo dele. Que fala sobre a existência dele. Sobre a experiência dele. Aí ele vai embora. Pode falar. O meu pai foi em casa essa semana, né? Daí o Jojo tava cantando as músicas que a gente canta aqui. Ele falou assim, nossa... Tipo, ele estranhou. Tipo, nossa, tão novinho, igual essas músicas de velho. Música de velho, né? Você vê, né? Então essa é a influência do misticismo na igreja. Qual a razão do misticismo? Né? Pelo qual ele é tão popular. A razão pela qual o misticismo é tão popular nas igrejas não é necessariamente porque oferece significado e esperança em um clima pós-moderno de falta de sentido e desespero. Não é isso. Mas porque pode fazer as pessoas não espirituais se sentirem espirituais. E aqui que é o grande problema.
Porque quando você não tem embasamento bíblico, quando a sua experiência espiritual ela não é pautada nas Escrituras, logo qualquer um pode tê-la. Não se trata de algo dado por Deus como a fé. Não se trata de algo gerado pelo Espírito Santo. Se trata de algo produzido, tá? Então, quando eu tenho algo produzido, como um fundo de um teclado, que certamente existem terapias, irmãos. Existem terapias que lá o camarada vai tocar um violão, vai pôr uma musiquinha para que você consiga encontrar o seu eu interior. Já viram isso? É isso, irmãos. É métodos, tá? Para se alcançar naturalmente algo sentimental em nós. E a música tem esse trabalho, a música tem esse efeito, né? Pegar uma harpa, tocar aqui uma harpa, não dá aquela sensação de paz. Aí você fala, ó, o Espírito Santo está aqui. Não, não é não. É só a harpa que está sendo tocada. Está entendendo? Então essa é a questão, amados. Essas experiências místicas são reais para o adorador e são facilmente criadas pela equipe da igreja encarregada de dirigir o culto. Apagar as luzes, deixar as pessoas entusiasmadas pela batida e pelo ritmo da música, proferir alguns jargões religiosos, levar os adoradores a se concentrar em suas emoções espirituais, pronto. As pessoas se sentem, então, espirituais. Elas pensam que são salvas. E esse é o problema, você pensar que é salvo baseado em uma experiência mística. Olha que absurdo. A chegar no grande dia, Cristo vai dizer, não te conheço. Não te conheço. Por quê? Porque você não creu nos fatos bíblicos. Você não se rendeu às minhas ordenanças. A sua salvação é pautada nas suas experiências próprias. Isso não é salvação. Pode falar. O embasamento dessas pessoas é elas dizerem que elas sentem Deus. Quando você vai falar de doutrina com elas, elas falam que elas sentem Deus. Então, logo elas já descartam o conhecimento e elas se apegam ao fato de que elas sentiram Deus. Minha mãe mesmo falando que só de falar o nome de Deus, ela já sentia alegria. Ela falou pra mim. Então, tipo assim, ela descarta totalmente o conhecimento da palavra e se apega nisso. Ao sentimento dela, que elas sentiram, as experiências que elas tiveram espirituais. Pois é, esse que é o perigo. Se pedir para ela, então, embasar biblicamente esse sentimento dela. Por que então, mãe? Biblicamente me responda. Por que você se sente alegre quando você pensa em Deus? Me diga. Se ela começar a falar, porque Deus, na sua palavra, ele se demonstra assim, 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 e eu entendo e sei quem é Deus com base nas Escrituras. Aí sim. Agora não, porque um dia eu estava lá, aí eu tive uma experiência. Não. Aí é complicado. Entende? Falsa adoração. Olha lá. Outra razão pela qual o misticismo é eficaz é que o homem é religioso por natureza. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Todo homem ele tem uma essência em querer buscar algo. Daí vem todas as religiões por aí. O homem ele tem essa necessidade intrínseca de querer ter um relacionamento que transcende a realidade. Por quê? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Tá? Então, por si só, o homem tem isso. Ele é religioso, por natureza. E tem um desejo inato de adorar. Cria a atmosfera certa, então dê aos pagãos um ídolo e eles o adorarão. Para testemunhar essa adoração superficial, tudo que você tem que fazer é acompanhar seus amigos não convertidos até a igreja e vê-los levantar as mãos, bater palmas enquanto se entregam no ato da adoração. Isso não quer dizer que o verdadeiro cristão que está no mesmo banco não esteja adorando o verdadeiro Senhor Jesus, mas que simplesmente por manipular a atmosfera é possível criar a falsa adoração na pessoa que estão ao lado. Retenha a teologia das pessoas, impeça ela de ter acesso à teologia e lhes dê emocionalismo, e elas desfrutarão de uma experiência mística de se sentirem espirituais.
Eu estava, né, falando com uma pessoa que era, antes da sua conversão, era ateu. E tudo que apresentaram para ele, né, quando ele era ateu, era essa religião mística. Era o cristianismo místico. E um ateu, vocês viram, não viram? São pessoas, de certo modo, que são inteligentes. Eles são questionadores, são céticos. Eles procuram, através do conhecimento, embasar racionalmente aquilo que eles fazem. Por isso que eles se pautam muito na ciência, correto? Os ateus. Tem um ali que era ateu. Aí eu venho para o ateu, né, Rodrigo? E apresento esse negócio místico e irracional. O que o ateu vai falar? Agora, aí essa pessoa que está falando, que não é o Rodrigo, tá? Quando eu comecei a conhecer as doutrinas reformadas, quando começaram a me apresentar as razões pelas quais as pessoas faziam aquele ato de culto, adoração, começou a me fazer sentido. Aí deixou de ser algo vago. As palavras começaram a ter sentido. Essa pessoa veio a conversão. Essa pessoa veio a conversão. Hoje é pastor. Mas ele era ateu, declarado. Tá? Então esse misticismo aqui, desculpa eu falar isso aos irmãos, temos muitas pessoas das nossas famílias, eu tenho também. Mas é por uma ignorância e um egoísmo, que elas só querem se sentirem bem. Elas não querem um Deus verdadeiro. Tá? Como corrigir o misticismo? Claro que existem alguns paralelos entre a teologia mística e o cristianismo bíblico. Um conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo inclui mais do que uma compreensão cognitiva das declarações da verdade bíblica. Isso é fato. Pela fé, as pessoas experimentam o conhecimento pessoal do Senhor Jesus. Esse conhecimento salvífico traz um amor, alegria e paz indizíveis. Além disso, esse conhecimento espiritual de Jesus, de Cristo Jesus, vem somente pela iluminação espiritual. Assim, um conhecimento pessoal do Senhor é incomunicável, pois é impossível compartilhar nosso conhecimento experiencial de Cristo Jesus com os outros. Calma, né? Porque aí você fala, mas peraí, a gente acabou de falar que o misticismo é algo que não é compartilhado. Por que o Jeffrey Johnson está dizendo isso? Porque não é pelo simples fato de você entregar a Bíblia para as pessoas e explicar para elas o que está aqui narrado, que elas vão passar a crer. É necessário essa experiência no que diz. Qual é a experiência? Ele citou aqui. É a iluminação. Quem dá essa iluminação? O que é a iluminação? É o Espírito Santo, quando somos regenerados e passamos a compreender. Aí vem a experiência. Aí brotam os sentimentos. Aí brota a alegria e o amor para com Cristo. Mas não é algo vago. Vem através da iluminação. Tá? Aí sim você vai passar a ter sentimentos. Aí você, quando ler a Bíblia, vai passar a chorar. Né? Você vai ter um relacionamento pessoal com o seu Salvador. Tá? Mas tudo pautado aqui. Então é certo, né? Você não tem como compartilhar com a sua família a iluminação do Espírito Santo. Tem? Não dá. Não dá. Pode falar. O texto de Romanos 10, que ele vai falar como crerão, se não há quem pregue, se não há. E ele vem discorrendo isso, aí ele vai tratar dos judeus. Né? E ele faz uma pergunta retórica. Eles não ouviram? Claro. Ouviram. Mas eles não foram regenerados. Eles foram os detentores iniciais de toda a lei de Deus, de toda a revelação de Deus. Mas todos creram? Não. Então não é o fato de ter as Escrituras que automaticamente você receberá o Espírito Santo. Tá? Então, é importante nós falarmos, que batemos muito nessa tecla, né? Que a nossa fé é racional, 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 mas ela é racional no ponto que o Espírito Santo utiliza a nossa razão, o nosso ser por inteiro, e nos traz essa compreensão verdadeira. Tá?
Essa é a questão. É o que falamos da regeneração do indivíduo. E o sentimento Tá. flui disso, né? Flui disso. O próprio Daniel, quando ele fala, quando ele estava lendo as suas escrituras, ele tem um compreendimento de tudo, e ele é levado a orar e ele se cochila. Os discípulos a caminho de Emaús, eu sempre cito aqui. Jesus discorreu sobre o quê? Antigo Testamento. Profetas, salmos, a lei. E ele mostrou para aqueles discípulos, olha, isso aqui tudo, ó. Aí ele mostrava o quê? Para os discípulos. O texto bíblico. Isso aqui falava sobre mim. Aí sim, em um certo momento, o entendimento deles foram abertos. Foram iluminados. Eles falam que queimava, né? Não queimava? Isso, não queimava os nossos corações, mas através do quê? Né? Ah, eu sinto alegria em Deus. Então tá, então fala. Por que você sente alegria? Se isso é apartado das Escrituras, é falso. É falso, irmão. Pega lá seu pai, sua mãe e pergunta lá, me fale sobre Deus, o que você sente por eles? Se não for amparado pelas Escrituras, é falso. É falso. Tá? Conversões que não são amparadas pelas Escrituras é falsa. Conversão falsa. Amados, é simples. Não é difícil entender. Mas só entendemos por quê? Porque a igreja que tem a preocupação de passar as doutrinas da regeneração, do Santo Espírito, o que é a pneumatologia. Aí os irmãos têm esses conceitos esclarecidos biblicamente. Aí os irmãos conseguem responder. Tá? Então, o cristianismo está para a teologia. Esteja certo disso. Ser cristão é conhecer os fatos da Bíblia. E aqui dá para se estudar Deus? Muito! Claro que Deus é infinito, mas aqui é o suficiente para nós. É o suficiente que nós temos aqui para conhecê-lo. Aí a pessoa fala, não preciso. Que fé é essa? Que fé é essa? Tá, então fujamos disso e alertemos as pessoas que estão ao nosso redor. Porque isso aqui no Brasil é o que mais tem. 90%. Tá? Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E como que eu vou conhecer esse amor de Cristo? Somente através do novo nascimento, através do Santo Espírito. Tá? Então é impossível reproduzirmos. Dito isso, o cristianismo bíblico não é misticismo. A diferença fundamental é que a fé salvífica e o conhecimento experiencial de Cristo Jesus não vem de uma experiência existencial que transcende o pensamento cognitivo e racional. Não há um salto de fé para as trevas da ignorância, mas sim um salto de fé para a luz da palavra de Deus. Entende a diferença? Você tem fé? Tenho. Então qual que é o salto da sua vida? Você tem a fé e foi colocado num poço de ignorância. Essa é a sua fé? Você não consegue nem descrever quem é Deus, quem é Cristo, a sua obra, o que é justificação. Deus te deu a fé para te colocar nas trevas da ignorância. Deus te deu a fé para não se aproximar de Cristo e conhecê-lo mais? Que tipo de fé é essa? A fé salvífica vem somente pelo ouvir, e ouvir somente a palavra articulada de Deus, sendo claramente proclamada. Conhecer a Cristo inicialmente e crescer no conhecimento do Senhor requer um conhecimento das Escrituras. A doutrina, inclusive doutrina profunda, é vital para a vida cristã. Olha aí o que diz Jeffrey Johnson. É vital para a vida cristã. Além do mais, doutrina significa simplesmente ensino bíblico. Portanto, se a igreja quer ajudar as pessoas na adoração e no crescimento espiritual, então eles colocarão o foco no ensino da palavra de Deus escrita. Se eu me preocupo com a sua espiritualidade como pastor, o que eu tenho que fornecer para você? Ensino bíblico, pregações positivas, doutrinas, confissão de fé, que saem daqui da palavra, prova.
E eu faço isso para o seu bem. Tá? Para o seu bem. Para você conhecer aquilo que você professa. Para você ter embasamento da sua fé. Romanos 10, 17. Nosso irmão já estava até ali lendo, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. João 17, 17. Santifica-os na verdade, na palavra. Engraçado que esses místicos, eles descartam a santificação também, né? Engraçado, né? Por que será, né? A resposta está tudo aqui, irmãos. Essas respostas estão tudo aqui, ó, no que estamos falando. Porque não é o foco. Se não, o foco não está nas Escrituras, a santificação também estará fora dos planos deles. Tá? Pode falar, Isabel. Estava pensando no texto que fala para a gente sempre estar Prontos a responder? prontos a responder. Quem pedir a razão da nossa fé. E quando você vive nessa parte do misticismo, né, também eu fui de igreja pentecostal, você não consegue explicar, porque é tudo subjetivo. E você pode falar uma coisa que você sente, outra pessoa vai falar outra coisa, e aquela pessoa que está tentando entender não vai entender nada. Não. Então a palavra, ela vai dar todo o embasamento. É isso que vai dar embasamento, porque é um único espírito que vai dar o discernimento da palavra. Agora, no misticismo, você fica assim, você explica uma coisa sentimental, como é que a pessoa vai entender? Não tem como. É a mesma coisa, fala, você gosta de Giló? Eu gosto. Então me explique esse sentimento. Eu gosto. Simplesmente gosto dessa comida. Como é que você descreve? Aí fica aí nessa subjetividade, não tem como. Né? Aí a nossa fé fica banal. Fica algo banal. Tá? Se é só sentimento, né? E eu acho que é por isso também que hoje em dia está muito difundida essa questão de que cada igreja pode ter a sua interpretação. Porque aí é fácil. Fácil. Então, assim, quem vai dizer que o que eu sinto está errado? Digamos que é mais ou menos isso, sabe? É. E aí você meio que vai ofender a pessoa se você falar que aquilo que ela está sentindo é errado, digamos assim. Porque depois, amados, do renascentismo, né? Depois dessa vertente, né? Que veio ao longo da história, que o homem tinha que olhar para dentro de si. Estão lembrados quando vocês estudaram história? Nessa questão? Aí tem até a imagem do homem lá, que sai um monte de bracinho do lado, né? Qual que é o pensamento? Você precisa olhar para dentro de si, o que conta são as suas experiências. Aí começou a brotar um monte de coisa, né? Aí disso começou a surgir feminismo, disso começou a surgir a revolução, né, industrial. Aí começa a descambar. E a tendência é piorar. Mas o que é isso? A palavra não é o absoluto. A palavra não é o que governa. O que governa? Os meus sentimentos. E quando eu entro nesse campo, é subjetivo, cada um tem o seu, e eu não posso falar que o seu está errado e o meu está certo. Aí logo, cada um faz o que quer. Anarquia pura. Anarquia religiosa. Acontece, Né? Aconteceu no Gênesis, né? O Satanás tentou tirar simplesmente a palavra, a autoridade da palavra. Exato. E depois Eva veio com o seu sentimento, porque viu que aquilo era bom. A tentação não é, né? Muito bem colocado. Tirou, distorceu? Não! Não é bem assim, não. Certamente não morrerás. Né? Aí tirou o absoluto, o fruto era agradável, era desejável, aí colocou os sentimentos, as vontades próprias como absoluto, aí deu no que deu. Pecado. Nação toda destruída. Humanidade representada em desobediência. Aí estamos nós aqui, lutando contra o pecado hoje. Né? Militando. Olha aí o misticismo aí, desde Gênesis, né? Desde Gênesis, muito bem colocado, Zé. Segundo Tessalonicenses 2,13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Fé na verdade, não na sua experiência. Tá? Essa é a questão. Homem à imagem e semelhança. O erro do misticismo é que ele é fundamentado no falso pressuposto de que Deus é inefável e incognoscível.
ainda citam, né? Quem sonda a mente do Senhor? Né? Aí ainda citam isso, né? Como se ali fosse um embasamento bíblico para que Deus não fosse estudado, né? Através da sua revelação, tá? Então eles usam esse texto. Sim, estamos limitados pela nossa finitude. Somos seres finitos. Mas isso não exclui a possibilidade de comunicação divina entre Deus e o homem. Em primeiro lugar, o homem foi criado à imagem de Deus, e o que proporciona um terreno comum entre Deus, o Deus infinito, e o homem finito. Por causa desse terreno comum, o homem não só é capaz de comunicar-se com Deus, né, de se comunicar com Deus, mas Deus é capaz de se comunicar com o homem. Eis a palavra para isso. Segundo, Deus tem se comunicado ao homem por meio da revelação natural, criação, Romanos capítulo 1, e da revelação especial, palavra. Portanto, Deus não é incompreensível. Ele é compreensível, em partes. Por quê? Porque isso aqui, você acha que explica totalmente Deus? Não, mas é o que temos. E é o que nos basta? É suficiente? Acabou. É inerrante? É, então acabou. É isso. Tá? É isso que nos basta. É isso que Deus escolheu para se comunicar com a gente. Aí eu vou dizer que Deus é incomunicável? Claro que não. Além disso, a revelação divina é universalmente compreensível, a ponto de deixar todos os homens sem desculpas. Aí ele cita Romanos 1, verso 20, que ele se revelou também através da criação. E isso já é o suficiente para condenar todos nós. A criação. Tá? Porque os seus atributos são manifestos através da sua obra. Romanos 1, 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, a revelação natural aí, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A depravação sustenta o misticismo? O que você acha? E quanto aos efeitos da queda, os resultados da depravação sobre a mente, a Escritura não diz que o homem natural é incapaz de discernir a verdade espiritual? Sim. O homem caído é alienado da vida de Deus e não tem conhecimento pessoal dele. Devido à depravação de seu coração, o homem permanecerá incapaz e relutante em colocar a sua fé e confiança em Deus. Mas isso não significa que o homem caído não possa compreender racionalmente a verdade. Tá? A Bíblia não é irracional nem contrária à percepção sensorial. Então, o que significa que as verdades espirituais só são discernidas espiritualmente? Por que dar uma Bíblia para uma pessoa que não tem fé não a tornará necessariamente um cristão ou uma cristã? Por quê, amados? Então, esse discernimento não é um discernimento de que eu vou ler aqui e vou ver tudo embaralhado. Não é isso. Que eu estou lendo aqui as palavras em português e elas vão se tornar aí em hebraico, do nada. Não, não é isso. É de que essas palavras, esses ensinos não descerão para o coração e se tornarão em vida para a glória de Deus. Esse é o ponto. Tá? Então, na verdade, a cosmovisão bíblica é a única que discerne a realidade como percebida pelos sentidos empíricos. É a única visão de mundo racionalmente consistente consigo mesmo. Tá? Então, a verdade, ela nos traz o quê? Uma cosmovisão discernida pelo Espírito Santo. Né? A verdade discernida pelo Santo Espírito nos traz uma cosmovisão do que realmente é isto que vivemos. Para quem devemos adoração? 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então esse entender, ficou claro que não é um entender racional apenas, e sim um entender espiritual. O homem caído, né, depravação ainda, ele não ama a verdade. O problema do homem caído não é a falta de evidência ou de compreensão da verdade, mas a ausência de apreço e amor pela verdade. Sujeição. A luz veio ao mundo e a Bíblia diz que o homem amou as trevas ao invés da luz. O Logos não veio a este mundo?
aquele que era a palavra e a palavra era Deus? João 3,19. O problema com o pensamento do homem está na sua recusa em se submeter e não na falta de provas. O homem ama a si mesmo. Crucificaram Cristo por falta de evidências de que ele era o Filho de Deus? Ou por inveja? Rejeição à própria palavra. O homem ama a noção que entretém a respeito de sua própria autonomia. O homem ama o seu pecado. Portanto, o homem prefere acreditar em uma mentira ou aceitar uma cosmovisão inconsistente do que se submeter a um Deus santo. Quer ver a igreja cheia? Pregue subjetivamente, coloque louvores, não confronte o pecado e diga que ela é salva. Pronto, isso aqui vai lotar. Logo a gente sai daqui. Acabou. Ter igreja com fins lucrativos é a coisa mais fácil que existe. Porque você toca no âmago do ser humano. E é tão sujo isso. É tão perverso isso. Porque você usa algo que Deus imprimiu no ser humano, que é essa necessidade de se relacionar com algo transcendente, e você utiliza disso, olha a sujeira, para se obter ganhos próprios. E aprisionar as pessoas e ainda falar que elas são salvas. Pare de falar que toda igreja que professa Cristo é uma igreja de Cristo. Eu li Tiago para vocês, até mesmo eles creem, os demônios creem e tremem. A maioria das igrejas hoje, irmãos, são sinagogas de Satanás. Por que estão fazendo isso? Uma igreja que se diz cristã e não confronta o pecado do pecador, é uma igreja? É uma igreja. A primeira mensagem de Cristo, toda a mensagem apostólica é arrependei-vos. Cristianismo, salvação vem de uma necessidade. Salvação vem de um reconhecimento de que somos miseráveis e de que estamos destituídos da glória de Deus. Isso é salvação. Vem desta necessidade. Aí o pecador miserável recorre àquele que pode lhe salvar. E não simplesmente reúne, põe não sei quantos louvores e fala, levanta a mão, você está levantando a mão? Sentiu arrepio? Você é salvo. Isso não é cristianismo. Isso é sinagoga de Satanás. Tá? E tem um monte aí. Tem um monte. Um monte. Então, amados, o homem ama a noção que entretém a respeito de sua própria autonomia. O homem ama seu pecado. Por isso que ele prefere acreditar em uma mentira e aceitar uma cosmovisão inconsistente do que se submeter a Deus Santo. A questão é que a revelação divina é eficaz na comunicação da verdade ao homem caído, mesmo que ele não o aceite. O conhecimento e a rejeição da verdade pelo homem será a própria coisa que condenará ele no dia do julgamento. Nossos parentes, eu falo com a minha mãe, falo com meu pai, prego o evangelho, falo para eles sobre a necessidade deles se arrependerem. Aí eles não entram na cabeça? Não, entra sim. Eles entendem. Eles entendem que Cristo é o único caminho para a salvação. Eles entendem que é necessário esse reconhecimento de seus pecados. Mas se submetem, aceitam? Não aceitam. Eles preferem amar a cosmovisão autocentrada, a cosmovisão própria dessas religiões falsas, que enganam e valorizam o homem. Tá? 2 Tessalonicenses 2, verso 9 a 12, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha aí, a vinda do perverso. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade. Olha aí, irmãos. Aqui nós temos uma visão escatológica de Paulo. Um relato escatológico. E você percebe como as pessoas serão enganadas. Como que esse falso Cristo, ele enganará as pessoas. Segundo o texto, diz que ele terá poder, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras.
Quantos milagreiros você conhece? Do vídeo que eu passei para vocês, ele estava pautado em um milagre. Será enganado? Virá com poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Detalhe. Portanto, rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na... A fé tem que ser então na... Mas tiveram prazer na injustiça. Caminho da queda. Descartar isso. Descarta isso aqui. Pronto. Você já pode ser considerado um perdido. Rejeita a palavra. Descarta ela. E esse será o caminho da sua destruição. Ah, mas eu gosto tanto dos milagres. Esse falso Cristo virá fazendo sinais e maravilhas. Essas igrejas pentecostais vai acontecer o que com elas? O falso Cristo vai vir com garfo, com rabo, com chifre? Vai vir tudo bonitinho. Falando de que forma? Manso, calmo. Realizando o quê? Milagres. Falando alguma coisa da palavra? Sim. Falando que crê em Cristo? Sim. E as pessoas? Vai atrás. Vai atrás. O que basta para a gente é isso, é as Escrituras. É as Escrituras. E graças a Deus, irmãos, Ele tem nos dado isso. Aí paramos. Quantos slides faltam? Veio para mim. 3? Então vamos acabar. Uma defesa das confissões. O remédio para o misticismo não é eliminar as emoções e a experiência da fé cristã. Isso levaria, de fato, a uma ortodoxia morta. Emoções são vitais para a fé cristã e não há salvação sem um consentimento experiencial de Cristo. As canções de louvor têm o seu lugar para expressar as emoções do adorador. Mesmo assim, a resposta ao misticismo é assegurar que nossas experiências e emoções estejam fundamentadas na verdade bíblica. E assim o é porque Deus escolheu transformar o coração pela verdade. Não há nenhum encontro pessoal com Deus à parte da verdade. Mais uma vez, a minha principal preocupação aqui é chamar a atenção para o popular misticismo autocentrado dos nossos dias. Sem dúvida, há um lugar adequado em nossas vidas para uma experiência mística da verdade e de Cristo, conduzida pelo Espírito, que esteja em harmonia com a Escritura, mas nunca a parte dela e em contradição a ela. Ficou claro isso, irmãos? Entenderam isso? Você pode ter sentimentos, experiências, mas totalmente fundamentadas na palavra, nunca apartadas dela. Tá? Tive um sonho, pastor. Eu senti tão alegre naquele sonho. Está aqui? Está aqui? Então conduza seus sentimentos aqui. Aqui. E não é pensando textos para o seu próprio contexto. Tá? Eu tive um sonho, me agradou. Vou procurar alguma coisa aqui para poder embasar meu sonho. Tá? Não é assim. Isso é caminho de ignorante também. Tá? Conclusão. Em conclusão, mesmo que tudo no universo esteja em fluxo, Deus é constante, pois o grande eu sou nunca muda. Deus é o ponto de referência último. E Deus, o Deus absoluto e imutável, quebrou o muro transcendente que separa o infinito do finito, que nos falou claramente em sua palavra. Quem quebrou a barreira do eterno com o finito? Quem foi? O Deus transcendente, e ainda é, e tomou a forma do finito, para que nós
tenhamos vida. Quem fez isso? Cristo. Cristo é o ponto de ligação do infinito com o finito. É Ele que nos liga ao eterno. O autor de Hebreus diz isso claramente, né? Agora temos livre acesso ao trono de graça. Então venhamos com ousadia, tá? Pois Cristo nos ligou ao Pai. Então, última parte ali da conclusão, já no último slide, porque a verdade é cognoscível e absoluta, as confissões de fé são ainda mais importantes. Se fosse impossível entender a Bíblia, ou se fosse impossível entendê-la de forma errada, então nenhuma confissão de fé seria necessária. Mas visto que existem interpretações corretas e interpretações incorretas, é essencial saber que uma igreja crê, né? No que uma igreja crê, para comparar sua confissão de fé com a palavra. Então uma confissão de fé, ela substitui a palavra? Não. Ela só diz o que nós cremos, sobre a palavra. Então, como é que se estuda a confissão de fé? Você pega ela, lê a confissão de fé e vê os embasamentos bíblicos. Se estiver de acordo, dentro de contexto, respeitando, né, não desequilibrando, então você aceita aquilo como uma verdade bíblica, tá? Então, essa é a necessidade. E hoje, ainda mais hoje, né, precisamos de confissões, vendo o parâmetro das igrejas, onde o absoluto delas são as experiências, são os sentimentos delas. Nós precisamos, então, falar o que nós cremos. Então, ter uma confissão de fé hoje é uma questão de transparência com as pessoas. É uma questão de honestidade. Para que a pessoa não fique sentada nesse banco aí, passe anos aí, e fique no campo da subjetividade pensando, o que eles creem? Mas será que é isso? Será que não é aquilo? Eu já vi pessoas passarem anos numa igreja e depois descobrirem que aquela igreja tinha uma vertente teológica que é totalmente herética. E ela fala, nossa, vocês creram nisso o tempo todo? Eu não sabia? Estou indo embora. Aí vai embora. Mas quantos anos ficou lá? Então, quando eu tenho uma confissão clara e disponível para as pessoas, isso traz honestidade para cada um de nós. É isso aqui que cremos, tá? Aí você lê, eu concordo com tudo, então pode ser mesmo. É isso, tá? Simples. Cada membro ou potencial membro da igreja tem o direito de saber como a igreja interpreta as escrituras. Visto que há uma grande quantidade de falsos ensinos e por todos os lados, não é suficiente que as igrejas apenas digam que acreditam na Bíblia ou simplesmente que amam a Jesus. Isso é subjetivo? Vocês creem na Bíblia? Sim. Aí chega nos pontos onde fala, proíbo que as mulheres ensinem na igreja. Isso é a opinião de Paulo. Então você não crê na Escritura. Você não crê. Você crê no que lhe agrada. Tá? E o que eu mais vejo, coitado de Paulo. Paulo deve revirar, né, no túmulo. É a opinião de Paulo. Que opinião de Paulo? Isso é a palavra inspirada por Deus. Nossa confissão, olha como é boa a confissão. O que diz lá sobre as Escrituras? Primeiro capítulo. Cremos em quantos livros da Bíblia? 66 livros. Todos eles inspirados, inerrantes, suficientes. Todos. Cantares. Eu posso pregar cantares aqui e remeter a Cristo? Sim. Inspirado. É isso. Não, eu creio só nos evangelhos. Ou eu creio só nas cartas de Paulo. Porque tem uns caras aí que creem só nas cartas de Paulo, né? Tem essa vertente também. E descarta o restante. Visto que há uma grande, então, quantidade de falsos ensinos, por todos os lados sai a necessidade de que a confissão é necessária. É a verdade que salva e é a verdade que santifica. É hora de a igreja local parar de se esconder atrás de generalidades vazias e termos religiosos indefinidos em nome de experiências místicas infundadas. Isso tem que parar. Isso tem que acabar. E começar a afirmar claramente no que cremos. Tá? Então, amados, que venhamos a nos aprofundar nos ensinos bíblicos cada vez mais, que venhamos a estudar a nossa confissão cada vez mais. O concílio feito ontem lá em Francisco Morato foi totalmente confessional. Todas as perguntas, né, mais de 60 perguntas sobre a confissão. Tá? E não podia ter a confissão na mão não, tá? Eu ainda deixo você fazer a provinha lá, né, com consulta. Tá? E ainda pinto de amarelo. Né? Claro que vocês não nem todos aqui serão pastores, mas quem pretende o episcopado aqui nessa igreja
tem que conhecer a confissão. Tá? E o William lá, o cara que traduz a confissão, né? Será que não vai saber? Né?